Exato, Carol. Muito bom dia para você. Uma excelente sexta-feira também para todo mundo que está nos acompanhando. Carol, como você disse, essa é uma reunião histórica e muito importante. Vai ser a primeira vez que o presidente Vladimir Putin se encontra com um líder dos Estados Unidos desde 2021 e isso rompe, inclusive, o isolamento que o Ocidente forçou ao líder russo desde o início da guerra na Ucrânia. Então, o presidente russo já sai com uma vantagem. Ele já volta, obviamente, ao cenário internacional, no maior estágio internacional possível, que é uma reunião bilateral de cúpula, feita às pressas, inclusive, com o presidente da maior economia e da maior potência militar do mundo, os Estados Unidos. Essa reunião, Carol, vai discutir muitos aspectos, em especial a guerra na Ucrânia. Deve começar às 4:30 da tarde, no horário de Brasília, e como você disse, tem uma entrevista coletiva marcada com os dois líderes para as 8:30, mas isso só se a reunião for bem. O próprio presidente Donald Trump disse isso. Se a reunião for muito bem, nós vamos falar com a imprensa, o Putin também vai falar. Se for tudo mal, a reunião acaba rapidamente, o Trump volta para os Estados Unidos, não dá nem nenhuma declaração para a imprensa. E se a reunião acabar bem, o presidente Donald Trump diz que vai convocar uma segunda reunião entre ele, o Putin e o Volodymyr Zelensky. O que está em jogo nessa reunião de hoje, Carol? O Putin vai tentar convencer o presidente Donald Trump que a melhor e mais rápida forma de acabar com a guerra, que é uma intenção do presidente norte-americano, seria convencer os ucranianos a cederem as partes do território do país que estão ocupadas pelos russos. O presidente Putin vai tentar jogar essa carta, vai tentar, inclusive, esse é um temor dos europeus, criar uma cisão ali entre os Estados Unidos, a Europa e a Ucrânia. A gente lembra que o presidente Volodymyr Zelensky não foi convidado e não vai participar dessa reunião. Ninguém espera que um acordo seja fechado já hoje no Alasca, até porque mais negociações vão ser necessárias. Mas esse primeiro encontro é crucial, ele é muito importante. Por isso os europeus temem que o Putin consiga, de fato, já de saída, convencer o Putin a colocar pressão sobre os ucranianos para ceder os territórios. O Vladimir Putin pede ainda, exige ainda, como uma condição para o fim da guerra, que os ucranianos limitem o seu poderio militar, ou seja, tenham forças armadas menores, e também que exista um compromisso para que os ucranianos jamais entrem na OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Essas três exigências não podem ser aceitas pela Ucrânia. A Ucrânia tem dito que não vai aceitar nenhuma dessas exigências, ceder território, diminuir os seus militares e abrir mão da OTAN, até porque eles dizem que isso é uma interferência indevida dos russos na autonomia e na soberania da Ucrânia. Mas o Putin vai tentar convencer o Trump de que esse seria o melhor caminho. E, claro, a partir dali, muitos detalhes vão ter que ser discutidos. Por isso, o Donald Trump diz que se a reunião for boa, ele vai convocar uma segunda reunião, aí em três partes, ele, o Putin e o Zelensky, para tentarem começar a alinhavar de fato uma solução para o fim da guerra. Agora, o Putin diz, perdão, o Trump diz, ato falho, o Trump diz que em 2 minutos ele vai conseguir entender se o Putin quer de fato acabar com essa guerra ou não. O presidente Donald Trump também tentou abaixar um pouco, o máximo possível, as expectativas da reunião. Ele diz que está indo lá para ouvir e para se informar, não para fechar um acordo. Mas do lado russo, certamente a tentativa é causar um grande primeiro impacto para que isso persista nas próximas reuniões. E o principal objetivo do Putin, só reafirmando isso, é tentar garantir que os Estados Unidos pressionem a Ucrânia a ceder território. De uma parte alarmante, inclusive, Carol, só para concluir, o próprio Trump já disse que é muito provável que isso aconteça, que os dois lados tenham que trocar territórios. Então o caminho está meio pavimentado para o Putin. Vamos ver se ele vai ter sucesso e vamos ver como o resto do mundo vai acompanhar com apreensão, inclusive, o que vai ser discutido hoje no Alasca.
E aí, Américo, vários pontos que você traz para a gente já nesse primeiro momento, da expectativa com relação a esse encontro, de algumas declarações de Donald Trump. Por exemplo, se correr bem, teremos a entrevista coletiva. Se correr bem, teremos um encontro com a participação também de Volodymyr Zelensky. Em que medida essas recentes declarações minimizam as críticas de ucranianos e de europeus devido à ausência de Volodymyr Zelensky nessa conversa? Carol, os europeus e o próprio Zelensky, eles tentaram durante essa semana convencer o Putin a ser cauteloso na reunião. Eles tiveram uma videoconferência na quarta-feira, a gente trouxe as informações aqui. O Zelensky depois se encontrou com líderes europeus também, e eles passaram duas mensagens claríssimas para o Donald Trump. Em primeiro lugar, é necessário forçar a Rússia a aceitar um cessar-fogo imediato. E só a partir do cessar-fogo sentar todos os lados, com aí sim a presença dos ucranianos, para discutir como de fato acabar com a guerra. A Rússia vem resistindo a essa ideia de um cessar-fogo. Eles acham que um cessar-fogo só daria tempo para os ucranianos se rearmarem. Então, uma possibilidade é o Putin eventualmente concordar com um cessar-fogo desde que novas armas não sejam enviadas para a Ucrânia. É uma possibilidade. Mas, como eu disse, o principal ponto para o Putin é tentar convencer, ou pelo menos deixar ali no fundo da cabeça do Trump, que a saída é territorial, é entregar esses territórios que estão com os ucranianos. Os europeus, como você colocou, eles também estão muito preocupados com outros dois aspectos, Carol. Primeiro, obviamente, o mapa da Europa ser redesenhado à força. Mas, além disso, eles temem uma cisão nessa aliança militar ocidental que até aqui foi absolutamente sólida em apoiar a Ucrânia. Tanto a OTAN como a União Europeia, os Estados Unidos estiveram o tempo inteiro com algumas fraquejadas ali no início do mandato do presidente Trump, mas eles estiveram muito unidos. A Europa teme que o Putin, ao conseguir concessões, também crie essa cisão militar. E eles temem que isso também, se o território da Ucrânia for redesenhado, se os ucranianos forem forçados a entregar parte do seu território, eles temem que o próprio Putin veja isso como uma vantagem, como uma possibilidade de tentar eventualmente outras aventuras militares em outras partes da Europa. Tem muitos países da União Europeia, muitos países da OTAN preocupadíssimos com uma possível expansão dos russos caso eles não sejam contidos na Ucrânia. Eu estou falando, por exemplo, da Polônia, que hoje tem proporcionalmente, o maior orçamento de defesa de toda a OTAN, os países bálticos. Então tem muita coisa em jogo do lado europeu, do lado ucraniano e, claro, do lado bilateral entre Estados Unidos e Rússia. É um encontro histórico, é um encontro muito importante que vai definir muito os futuros caminhos da Europa.